Bom dia, a paz do Senhor para todos. Caros irmãos e amigos telespectadores, no Fã de Vida de hoje seguimos refletindo sobre o tema dos fins dos tempos, de acordo com o que nos revelam as Sagradas Escrituras. Se as pessoas acreditam na Bíblia, ela se cumprirá plena e infalivelmente. Se não acreditarem, ela se cumprirá da mesma forma. Pois Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. Fique conosco. Até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, my, discover what's deep inside. Oh my, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my, my. Família em Foco. Família em Foco. Amados irmãos e amigos do Fonte de Vida, no programa anterior falamos sobre como esperar a vinda do Senhor Jesus e destacamos o amor como sendo a atitude indispensável para estar pronto para o encontro com Deus. Hoje falaremos sobre outro tema relacionado com a vinda de Jesus. Refletiremos sobre um tema oposto ao anterior, sobre atitudes erradas em relação à vinda de Jesus. São atitudes bastante negativas e arriscadas, que levarão sem dúvida, muitos a ficarem para trás, quando do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Vejamos, em primeiro lugar, uma atitude errada é ignorar a vinda de Jesus. Não somente cristãos evangélicos levam uma vida de tamanho descuido em relação à vida espiritual, que simplesmente ignoram que a vinda de Jesus é um fato real, profetizado nas Escrituras, no Novo Testamento, no sermão profético de Jesus, mas também profecia do Antigo Testamento. As pessoas creem na Bíblia, sabem que é a verdade, mas não levam a sério a vida cristã, nem o que diz a santa e inerrante palavra de Deus. É uma atitude perigosa. Não falamos nem tanto nos descrentes, porque eles, por natureza, de modo geral, não dão menor valor à Bíblia, por entenderem que se trata de um livro de religião, um livro de mitos, não é? Na verdade, a Bíblia não é um livro de religião, no sentido estrito dessa palavra. Ela é a revelação da vontade de Deus para com o homem pecador. O que ela diz é a verdade revelada. Creiam ou não creiam. Interessante é que todas as pessoas do mundo, tanto as que creem em Deus e em sua palavra, serão julgadas segundo o que está escrito nos livros sagrados. Nós lemos em Mateus 24, 48, o mau servo diz, o meu Senhor tarde virá, e passa a viver de modo negligente e desatento, completamente alheio à volta de Cristo. A este diz o Senhor, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 24, 50. Trata-se de uma linguagem figurada, usada por Jesus na parábola dos dois servos, que indica que a negligência em esperar a volta de Jesus ocasionará a condenação eterna aos maus servos. Pranto e ranger de dentes significam um sofrimento terrível para quem não respeita os ensinamentos de Deus e de Cristo. Nestes tempos de sinais evidentes da proximidade da vinda de Jesus, há muitos evangélicos brincando de ser crentes. Há obreiros que não mais falam na vinda de Jesus. Isso é negligência espiritual. Quanto aos ímpios, é natural que não levem em conta as advertências da palavra de Deus quando a proximidade e surpresa da volta de Jesus.
Mas os cristãos não devem descuidar-se dessa realidade espiritual tão significativa. Há vários tipos de igreja e de evangelhos neste tempo em que vivemos na terra. Há o evangelho genuíno, que prega a palavra de Deus sem distorcê-la, sem interesses escusos, sem pensar em fazer do evangelho meio de ganhar dinheiro, mas sim de levar as pessoas a se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para Deus através da salvação em Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz do Calvário para nos salvar. Mas há o evangelho do entretenimento, em que a igreja se transforma em boates, em salão de danças, e o púlpito se transforma em plataforma de exibicionismo de artistas e pregadores que só pregam por dinheiro. Isso é apostasia comportamental. Isso é mercantilismo da fé. Tais pessoas não estão levando a sério a volta de Cristo. Não primam pela santidade, pela integridade na vida cristã. Outra atitude perigosa ante a iminente volta de Cristo é escarnecer das profecias. Diz o apóstolo São Pedro, sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro 3, 3 e 4. O apóstolo deu como resposta o ensino bíblico que indica a matemática ou a equação de Deus quanto à contagem dos tempos, dizendo, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, 2 Pedro 3 e 8. Pedro envia essa mensagem a pessoas crentes que estão nas igrejas e entendem que a palavra de Deus, suas profecias, não se cumprirão por causa do longo tempo em que foram proferidas e nada aconteceu, segundo a visão curta deles. Há diversas interpretações quanto ao arrebatamento da igreja. Há inclusive teólogos que dizem que Jesus jamais virá nas nuvens para buscar a sua igreja, como está em 1 Tessalonicenses 4,17. Que isso é apenas uma utopia motivadora para os crentes se comportarem de modo santo. Mas é preciso ter cuidado. Jesus disse que ele virá num tempo ou numa hora em que ninguém está esperando, como aconteceu com as virgens insensatas da parábola das 10 virgens. É melhor estar preparado e conferir os sinais proféticos de acordo com a palavra de Deus. Em termos tecnológicos e de ciência, o mundo tem melhorado muito. Entretanto, em termos espirituais e morais, a situação do mundo está pior do que o que ocorria nos tempos de Noé, o patriarca, em que a corrupção dominava toda a humanidade. Está pior do que nos tempos de Ló, outro patriarca, em que a depravação moral, sobretudo expressa na homossexualidade, era a tônica da região em que ele morava. Em ambos os casos, Deus mandou catástrofes universais, globais ou locais como juízo sobre a impiedade dos homens. Antes da volta de Jesus, já vemos sinais proféticos se cumprindo de forma cabal. A incredulidade está aumentando, as afrontas contra Deus estão crescendo de forma assustadora. A família, a instituição criada por Deus, está sendo vilipendiada. Autoridades e formadores de opinião já não valorizam a família nos moldes criados por Deus, com pai, mãe e filhos. No plano de governo federal, família pode ser a união homossexual de gays, lésbicas, travestis, transgêneros e transexuais. Isso é abominação a Deus. Depois da volta de Jesus, os juízos do Apocalipse serão maiores do que o do dilúvio da época de Noé e o fogo atômico sobre Sodoma e Gomorra no tempo de Ló. Eu indago, você crê na palavra de Deus? Se crê, obedeça a sua lei. Se não crê, está perdido. Aceite a Cristo como seu Salvador enquanto é tempo. Fique conosco. Até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima.
Revista Lições Bíblicas CPAD, o currículo de escola dominical mais completo do país. Do berçário à vida adulta, conhecimento bíblico e aplicação prática para toda a família. No próximo trimestre, a revista para adultos terá como tema o caráter do cristão moldado pela palavra de Deus, provado como ouro, comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Nela teremos a oportunidade ímpar de estudar a respeito dos personagens bíblicos que nos ajudarão a entender o verdadeiro caráter cristão. E ainda a revista de jovens, O Sermão do Monte, a justiça sob a ótica de Jesus, comentada pelo pastor César Moisés. Lições bíblicas da CPAD. Adquira agora. Descontos especiais para igrejas. Aceitamos todos os cartões. Pelo 0800 021 7373. www.cpad.com.br. Espaço Jovem. Bom dia, paz do Senhor. Em meio às mudanças da sociedade, estamos sofisticados, modernos, porém imediatistas, sem tempo para amar, educar, aprender, orar, perdoar, sem vontade de evangelizar, sem palavra para os carentes, sem paciência para o próximo. Estamos nos colocando em primeiro lugar, quando na verdade o primeiro lugar deveria ser do reino de Deus e assim as demais coisas nos seriam acrescentadas. Essa realidade deve mudar enquanto há tempo. Reflita sobre si mesmo, reflita sobre o que está em primeiro lugar na sua vida e se a resposta não for Cristo, então mude. Vamos agora louvar ao Senhor? Pra ficar do jeito que está. Chegou o tempo, eu sei que Deus irá usar profetas verdadeiros como Daniel, que honram o chamado como Samuel. O amor de muita gente já se esfriou, a iniquidade a muitos se multiplicou. Amantes de si mesmos é o que mais se vê, mas Deus não vai deixar jamais se escarnecer. É hora da igreja se manifestar, lutar contra o pecado e denunciar aqueles que distorcem o que a Bíblia diz, que tentam infiltrar na igreja os seus ardis. É tempo de viver em santificação, de se entregar a Deus de todo o coração. A noiva amada preparada deve estar, o noivo a qualquer momento vai chamar. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, pois sem santificação ninguém verá o Salvador. Santidade no agir, santidade no falar, santidade no vestir, santidade no olhar, santidade pra vencer o pecado e todo o mal, santidade para crer no que é sobrenatural, santidade pra esperar a promessa se cumprir, santidade ao caminhar, aos impulsos resistir, santidade ao se negar, ao tomar a sua cruz, santidade pra subir ao encontro de Jesus. Levantai, pois, as vossas mãos cansadas e os vossos joelhos trêmulos. Dirigi os vossos passos pelo caminho reto, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurai a paz com todos e, ao mesmo tempo, a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. É hora da igreja se manifestar, lutar contra o pecado e denunciar aqueles que distorcem o que a Bíblia diz, que tentam infiltrar na igreja os seus ardis. É tempo de viver em santificação, de se entregar a Deus de todo o coração. A noiva amada preparada deve estar, o noivo a qualquer momento vai chamar. Santidade ao Senhor, santidade ao
como você já sabe, a Almadep não para, a Almadep faz mais. Ainda está lembrado do nosso relógio de oração? Hoje ele está com o setor 1 e amanhã com o setor 2. Junte-se a nós nesse projeto, ore pela juventude, pelos desempregados, por frutos do Espírito. Orar é preciso. E não esqueça do encontro Geração Avivada, que já está com suas inscrições abertas. É só ligar para o 991 12 1166 e falar com o plantão da Almadep. Por hoje é só, Deus os abençoe e até sábado que vem. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979 e 9162-9726. Visão panorâmica, o seu jornal. Bom dia, a paz do Senhor. Começa agora mais um Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. Pastor Elinaldo Renovato lança mais um livro de sua autoria. A Assembleia de Deus em Parnamirim realizou seu primeiro mutirão evangelístico do ano. Cultos de Santa Ceia na ADEPAR na próxima semana. A ADEPAR realiza primeiro batismo em águas de 2017. Amanhã haverá reunião para dirigentes de congregação de Parnamirim. A ADEPAR realizou mais um concerto sacro da harpa cristã. Já em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. A Assembleia de Deus em Parnamirim realizou seu primeiro mutirão evangelístico do ano. Durante toda a semana passada, nos dias 19 a 25 de março, a ADEPAR realizou seu primeiro mutirão evangelístico de 2017. O trabalho intensivo de evangelização cumprindo o mandado de Jesus Cristo, que ordenou que seus seguidores levem o evangelho por todo o mundo a toda criatura. A ADEPAR realiza esse trabalho de proclamação do evangelho, ganhando almas para o reino de Deus. Todas as congregações e igrejas do interior foram mobilizadas para esse grande trabalho de evangelização. De segunda a sexta-feira, na Semana do Mutirão, foram realizados trabalhos de evangelização pessoal, quando equipes de semeadores de Cristo levaram a mensagem do Evangelho pelas casas, nas ruas e logradouros da cidade, na parte da manhã e da tarde. A evangelização pessoal também alcançou pessoas nos hospitais, onde muitos sofrem, padecendo enfermidades, e puderam receber mensagem de esperança e oração por suas vidas. No trem, quando muitos ouviram falar do amor de Deus, e também nas delegacias e prisões da cidade, onde estão pessoas com problemas que só Deus pode resolver. Os jovens levaram a mensagem nos sinais de trânsito. A juventude do Templo Sede mais uma vez realizou um pit stop com Cristo, levando a mensagem aos motoristas que passavam pelo local, bem como os pedestres que transitavam pelo centro da cidade. Na evangelização, no pit stop no centro da cidade, houve também a participação do Centro Social Eugênio Martins Pires, o CASEMP, que propiciou um atendimento na área da saúde, com a realização de testes de glicemia e aferição de pressão arterial. Jovens da congregação do Centro e de Monte Castelo 1 também participaram do evento. Na parte da noite, os trabalhos de evangelização foram realizados através de cultos públicos, no Templo Sede e nas congregações nos dias normais de culto, e nas ruas e nas casas nos dias alternados, quando não há culto nos templos. Centenas de cultos ao ar livre foram realizados na divulgação da mensagem libertadora do Evangelho de Cristo. O primeiro mutirão evangelístico de 2017 foi encerrado com cruzadas evangelísticas, reunindo as congregações de cada setor, propiciando grande concentração de pessoas na proclamação do Evangelho de Cristo, nos bairros onde situa as igrejas polo de cada setor.
No templo sede, houve cruzada evangelística com boa participação de irmãos e de grupos de louvor, quando mais uma vez o Evangelho de Cristo foi divulgado em praça pública, conforme determinou nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Reunido o número de evangelizadores e pessoas que assistiram ao trabalho ao final do mutirão, dezenas de almas foram contadas por terem aceitado a Cristo como seu Salvador ou retornado para a Igreja de Jesus Cristo. A ADEPAR realiza o primeiro batismo em águas de 2017. No último domingo, dia 26, foi realizado o primeiro batismo em águas, promovido pela Assembleia de Deus em Parnamirim. Na ocasião, dezenas de novos convertidos e pessoas nascidas no Evangelho tiveram a oportunidade de descer as águas do batismo, em cumprimento ao mandado de Jesus Cristo de pregar o Evangelho em todos os lugares, a toda a criatura, batizando as pessoas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 142 pessoas desceram as águas batismais. Quando o crente em Jesus é batizado em águas, ele está obedecendo à ordenança de Cristo, como ato exterior que demonstra sua fé e conversão no Senhor Jesus. E compromete-se, mediante profissão de fé, a seguir a Cristo por toda a sua vida. É ato simbólico, mas de grande valor para o testemunho perante o mundo e a Igreja de obediência e amor à Palavra de Deus. A ADEPAR realizou mais um concerto sacro da harpa cristã. No último domingo, dia 26, a Assembleia de Deus em Parnamirim, através do Departamento de Música, reuniu os órgãos de louvor do Templo Sede e realizou mais um concerto sacro da harpa cristã, em homenagem e gratidão a Deus pelo inário tradicional das Assembleias de Deus no Brasil, que ao longo de décadas tem sido inspiração para muitos na adoração a Deus. O culto do concerto sacro teve um prelúdio com a Orquestra Louvores de Sião, executando o hino 519 da harpa cristã, com o título Achei Jesus, meu Salvador. Em seguida, houve a abertura do evento com oração pelo presbítero Bacelar, trompetista da orquestra. Na sequência, foram entoados os hinos de número 24 e 148, com participação dos irmãos Rui, Joel, Marcos Aurélio e Maria Araújo. Na apresentação do concerto participaram todos os grupos de louvor do Templo Sede. A Orquestra Louvores de Sião executou o hino 83, com o tema Não Posso Explicar. O grupo Vida Nova, formado por adolescentes, entoou o hino 212, Os Guerreiros se Preparam, juntamente com o grupo Alfa, formado por surdos, seguido do grupo Brilho Celeste, da Juventude, que apresentou o hino 545, com o título Porque Ele Vive. Logo após, o jovem Abner Irineu apresentou a leitura de um texto mostrando a história do hino de número 200 da harpa cristã, que tem como título Bondoso Amigo. A seguir, os grupos Novo Viver, de Novos Convertidos, e o grupo Alfa, de Surdos, entoaram o hino 200, seguidos do grupo Harmonia Celeste, formado por crianças, que entoou o hino 467, com o título Sobre as Ondas do Mar. Na sequência, o coral Estrela d'Alva entoou o hino Conversão, de número 15 da harpa cristã, seguido o hino De Valor em Valor, número 186, executado também pela Orquestra Louvores de Sião, sob a regência do maestro Tiago Danzer. Logo após, o evangelista Osiel, trompetista da Orquestra Louvores de Sião, fez a leitura da Palavra de Deus, com oração pelo trompetista Bruni. Durante o ofertório, a Orquestra Louvores de Sião executou o hino 178, com o título Gloriosa Paz, entoado por toda a igreja. Em seguida foi feita a apresentação dos visitantes pelo presbítero Charles Quadros, que também leu o histórico da harpa cristã, enfatizando como o inário começou com poucos hinos e depois, até hoje, quando tem 640 hinos em seu acervo. Logo após, a Orquestra Louvores de Sião, com participação dos grupos de louvor do Templo Sede, apresentou o hino Em Fervente Oração, de número 577 da harpa cristã, levando o auditório a adorar a Deus com muita devoção e reverência. Em seguida, o pastor Joás Souza, de Natal, que também é músico, ministrou a palavra de Deus, demonstrando o valor da música, tanto no Antigo Testamento como nos dias atuais. O pastor Joás fez o apelo que foi sequenciado pelo pastor Elinaldo, convidando as pessoas para terem um encontro pessoal com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na ocasião, 3 crianças foram à frente, aceitando a Cristo, e foi feita a oração por elas. Em seguida, o maestro Nedinaldo teve a oportunidade de fazer os agradecimentos a todos que contribuíram para a realização do concerto sacro da harpa cristã. Encerrando o concerto sacro, foi entoado o hino 519 da harpa cristã,
com acompanhamento da Orquestra Louvores de Sião e a participação do maestro Nedinaldo e do maestro Joel. Em seguida, o pastor Elinaldo convidou o pastor Henrique para fazer a oração final e o pastor Elinaldo ministrou a bênção apostólica. Pastor Elinaldo Renovato lança mais um livro de sua autoria. O pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente da ADEPAR, terá mais um livro de sua autoria lançado pela CPAD em Natal. O evento terá lugar na loja da editora, a Praça Gentil Ferreira, no bairro do Alecrim. Na ocasião, a partir das 15 horas, o gerente da loja, irmão Rodrigo, anunciará e fará a apresentação de mais esse trabalho literário, escrito pelo pastor Elinaldo Renovato. O novo livro do pastor Elinaldo tem como tema o caráter do cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Trata-se de obra que toma o exemplo de caráter de diversos personagens da Bíblia, tanto homens quanto mulheres, cujo caráter for exemplo para todos os crentes em todo o mundo, ao longo da história. O livro acompanha a lição bíblica do segundo trimestre, comentada pelo pastor Elinaldo. Todos estão convidados. Amanhã haverá reunião para dirigentes de congregação de Parnamirim. Amanhã haverá a 4ª reunião de dirigentes de congregação da Assembleia de Deus em Parnamirim. O encontro de obreiros será no templo sede às 6 horas da manhã, iniciando com oração, consagração e depois a reunião de caráter administrativo, em que o pastor Elinaldo compartilhará as prioridades da programação no ano que se segue. Cultos de Santa Ceia na ADEPAR na próxima semana. A partir de amanhã, haverá cultos de Santa Ceia no Templo Sede, nas congregações e nas igrejas do interior do campo de Parnamirim. Trata-se de um culto especial que foi instituído por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, antes de sua morte salvífica na cruz do Calvário. Os cristãos que amam a Jesus Cristo comemoram a sua morte, celebram a comunhão e anunciam a sua vinda conforme ele prometeu. Este foi mais um Visão Panorâmica. A paz do Senhor e tenha um ótimo final de semana. Até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus caros irmãos e amigos telespectadores, mais uma vez, eu agradeço a Deus pela bênção de ter vocês na audiência deste programa Fonte de Vida. E quero orar por vocês. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, agradeço a Ti, Senhor, pela bênção de ter tantos irmãos, tantos amigos, suas famílias, meu Deus, assistindo a este programa. Abençoa a vida de cada um, seu casamento, seus lares, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Santidade no agir, santidade no falar, santidade no vestir, santidade no olhar, santidade para vencer o pecado e todo o mal, santidade para crer no que é sobrenatural, santidade para esperar a promessa se cumprir, santidade